Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Penido, mais um episódio onde a gente entrevista alguns dos alunos ilustres e pessoas que de fato se destacaram lá dentro. Hoje eu tô aqui com o Bernardo, de 13 anos, que vai contar um pouco mais da história dele pra vocês e explicar como funciona de fato a dinâmica do mercado financeiro, como ele fez pra começar, que até eu tô curioso aqui de entender como foi a trajetória dele, como que ele se encantou com esse mercado com só 13 anos. Então, Bernardo, prazer te ter aqui. Prazer. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Bernardo Nascimento, eu tenho 13 anos e no mercado financeiro eu comecei, na verdade, nem sabia da existência, mas a minha tia chegou e mostrou pra mim. E a minha tia começou, infelizmente, do jeito muito ruim, ela começou fazendo opções binárias no mercado financeiro, que hoje em dia é quase um cassino. É uma aposta no mercado financeiro. E aí ela viu que era uma profissão muito boa, era a profissão do futuro. Ela falou que tinha muita gente ganhando muito em casa, operando, como você. E aí ela falou assim, aí ela achou a comunidade Penido e aí abria justo na semana do meu aniversário. E ela falou assim, cara, eu tinha muito interesse de colocar você, mas você tem que topar. Mas assim, é algo que se você gostar, beleza, você fica, mas se você não gostar, não tem nenhum problema, porque já é um horizonte que abre, você já tem uma visão diferente, caso comente e volte a aparecer na sua vida, mas alguma outra vez, você já sabe o que é, você tem alguma visão. E aí eu comecei estudando no início, na primeira semana pra mim foi a pior semana, eu olhava o gráfico e não entendia. Peraí, vamos começar pelo começo. Ó, você explicou o teu começo. Você já sabia alguma coisa sobre mercado financeiro? Não Você sabia. já tinha tido algum contato? Tipo assim, viu o Lobo de Wall Street? Viu algum Nada. coisa na TV? Nada. Tipo, na minha época, quando ela falou no mercado financeiro, a primeira coisa que eu pensei foi a Blaze. Entendeu? Porque era a única coisa que vinha a aposta, porque dólar, entendeu? Foi a única coisa que eu pensei foi a Blaze, mas não tinha noção nenhuma do que era o mercado financeiro. Sim, quando eu comecei, o mecanismo foi muito parecido. Ninguém na minha família nunca tinha tido contato com o mercado. Eu tava completamente às cegas e falei assim, cara, eu vou tentar. E no começo eu achava que apostas esportivas, cassino, opções binárias e mercado financeiro eram a mesma coisa. Eu também. E eu achava que marketing digital, tudo isso era uma coisa só, tá ligado? Então eu assistia vídeo de um monte de pessoa diferente achando que aquilo era a mesma coisa. E eu acho que é justamente por ter tanta informação, essa flodagem absurda que a internet traz, a gente acaba ficando muito confuso, principalmente no começo, né? Mas pelo que você contou aí da tua história, a tua tia meio que te deu uma bolsa de estudos, né, pra você entrar na comunidade. E como foi, assim, essa experiência da primeira semana? Porque o que acontece? O trade, ele tem até o efeito Dunning-Kruger, que explica isso também, mas o trade, qualquer mercado, né, qualquer profissão, quando você começa, você recebe tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo na tua cabeça, que tu fala assim, meu Deus, cara, por que eu fui começar com isso? Porque agora não tem mais como voltar. Então, como foi pra você essa primeira semana e como você se sentia a cada dia? Você fala assim, pô, hoje eu vou assistir tantas aulas. Aí tu assiste a aula, tu acaba pior do que quando tu começou. Não porque a aula era ruim, e sim porque é tanta informação ao mesmo tempo que você se questiona, né? Então, na minha primeira semana, acho que foi a mais complicada de todas as semanas de estudo que eu já tive. A primeira semana foi a mais complicada, foi logo na segunda semana que eu tava realmente pensando em desistir. Mas na primeira semana eu vi logo o que era um gráfico e olhei e falei assim, meu Deus, nunca eu vou entender isso, nunca eu vou conseguir isso. Mas eu falei, pô, eu tenho que tentar, pelo menos a minha tia investiu em mim, então ela confia em mim, então eu tenho que fazer esse voto de confiança que ela tem em mim valer a pena. Cara, eu acho isso muito interessante, eu tô te interrompendo, mas é porque eu acho que isso constrói. Não, tranquilo, sem problemas. Porque no meu começo, o meu objetivo, óbvio que era ganhar dinheiro, óbvio que era crescer, mas era também não decepcionar as pessoas que confiavam em mim. E eu percebo que muita gente, até que entra na comunidade, o cara é tão vagabundo que ele não tem nem a sensação de falar assim, cara, eu investi nisso, meu tempo, meu dinheiro, e eu vou largar só porque não tá dando certo por enquanto. Quando o cara não entende assim, cara, o meu pai não é pai de um cara fraco, minha mãe não é mãe de um fracote, minha mulher não é mulher de fracote, então por que eu vou ser um? Então, quando você olha ao teu redor e percebe que tu não quer decepcionar as pessoas ao teu redor, você acaba se tornando uma pessoa muito mais voltada pra realidade e fala assim, cara, não importa o que aconteça, eu vou fazer isso dar certo. Não importa o que eu tenha que abrir mão, não importa quantas pessoas eu tenha que ignorar, eu vou fazer isso dar certo. Porque tem muita coisa em jogo. É como se você, assim, pode parecer estranho, mas você falar pra você mesmo assim, cara, se tu não conseguir fazer isso, tu é um merda. Assim, exatamente. Porque na primeira semana eu comecei a estudar, né? Vi as primeiras aulas e aí eu lembro que eu vi o módulo 0 e o módulo 1 eu vi várias vezes, pro conteúdo realmente entrar, porque eu via, não conseguia compreender. Só que aí eu comecei a pesquisar e aí eu vi que tinha gente maior que conseguia e fazia com facilidade. Eu falei assim, pô, se a pessoa que tem 2, 3 anos mais velha que eu consegue fazer, e eu, que o meu tempo é basicamente estudar, eu não trabalho, eu não tenho que fazer nada, não tenho que cuidar de ninguém, eu só estudo e eu não consigo fazer isso,
pô, sou um merda. E aí eu falei, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. E aí eu fiquei estudando, as 3 primeiras semanas foram as mais puxadas, eu comecei a estudar bastante. E foi isso, eu comecei a estudar muito, estudar muito, estudar muito. E aí teve eu lembro, no grupo, falaram, acho que foi, não sei quem foi no grupo, acho que foi o João, alguém, falou que Ronnie tinha uma oportunidade de short. E aí eu falei assim, não, eu tipo, analisava com o básico, né? Só pra citar o pessoal, Rune é uma criptomoeda. Sim. E o rapaz falou assim, tem uma oportunidade de vender. Era o João Luiz, é isso? Não. Era algum João, eu não lembro. Enfim, algum João, não importa algum quem João. seja. Falou que tinha uma oportunidade de vender essa moeda e ganhar na Exatamente. queda. Pra quem não entende, short é um mecanismo de você ganhar dinheiro na queda. Basicamente, quando o mercado financeiro começou, só tinha um jeito. Você comprar aquele derivativo, aquela opção. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que você acha que Petrobras vai subir. Só tem um jeito de você ganhar dinheiro com isso, comprar Petrobras. E conforme o mercado financeiro foi evoluindo, eles foram criando outros mecanismos para você ganhar na alta e na baixa e também para gerar taxa para o bolso das corretoras, né? E daí surgiram as opções, os derivativos, os contratos futuros. E o contrato futuro short é para você ganhar na queda. Ou seja, você monetiza a queda de um ativo. Isso pode servir tanto para você especular e ganhar dinheiro, que é o que a gente faz, ou para você se proteger. Vamos dizer que você tem, sei lá, ações de Petrobras investindo por longo prazo. O que você pode ter são puts de Petrobras fora do dinheiro que te protejam de uma eventual queda, mas isso aí é assunto para outra história. E aí, na época, eu operava... Nem operava, né? Foi o primeiro trade que eu fiz. E aí, eu era com o básico mesmo, olhando figura, resistência, e usava algumas das teorias de Down ainda, porque na minha cabeça faziam muito sentido na época. Então, só para o pessoal entender, com quantas semanas você fez sua primeira operação? Na verdade, 2 semanas e meia. E foi com o pessoal do grupo te ajudando, certo? Foi, porque eu tava vendo as aulas, mas, tipo assim, um negócio que eu gostaria de deixar bem claro é assim, que você não vai entrar na comunidade achando que você vai fazer um trade hoje e vai ficar milionário amanhã. Você tem que estudar, ter bastante dedicação, e eu acho que com o tempo, porque tudo tem um propósito, né? Você não vai chegar, fazer um negócio hoje e amanhã vai dar tudo certo. Não, você tem que estudar, ter bastante determinação, e com o tempo você vai conseguir. Não é um negócio que acontece do dia pra noite. Pra ganhar dinheiro rápido leva tempo, né? E eu acho que essa percepção é interessante, porque assim, o valor da comunidade é justamente esse. Quando eu criei era com esse objetivo, porque eu olhava e falava assim, cara, eu me sinto sozinho operando. Eu olho pro mercado, eu preciso ouvir a opinião de outra pessoa, mas essa pessoa não tá aqui. Então o objetivo da comunidade sempre foi reunir isso, né? E você, dando o teu depoimento, nem sabia que você tinha entrado com uma operação com o pessoal do grupo, deixa isso mais claro ainda. Cara, você viu o pessoal mandando lá no grupo e falou assim, porra, essa operação faz sentido. Ou seja, não foi nem você que viu a operação. Você viu um outro membro e alinhando ao teu conhecimento, você falou, cara, faz sentido, né? E aí eu falei, pô, vou verificar isso daqui. E aí eu vi que com o meu conhecimento, que na época era bem básico ainda, era bem fechado, mas eu vi que fazia sentido. E aí eu lembro que eu acho que eu abri o trade, era 10h30, por aí, da noite já. E eu falei, pô, vou dormir, não sei se isso vai dar certo. E é isso. Aí eu acordei no dia seguinte, na época eu ainda tinha outro telefone, acho que era um A10, mais antigo que esse. E aí eu abri e aí tinha vários e-mails, acho que uns 5 e-mails, né? Porque quando você faz o primeiro trade e dá sucesso, você recebe. Só que eu tinha lido que se você recebe o trade e você foi liquidado, você também recebia. Então eu abri a caixa de e-mail, né? Não sabia se eu tinha acertado ou se eu tinha errado. E aí eu vi, eu tinha lucrado $70. Ainda tava rolando a operação. Aí eu falei, vou tirar, porque eu não sei... na época eu ainda não sabia muito, né? E eu falei, eu tirei. E aí eu vi que eu realmente tinha feito $70. E eu fiquei... Eu acho que eu fiquei umas 2 horas. Essa é a melhor sensação, né? Você fica 2 horas e fala assim, caralho, $70. Exatamente. Aí você olha pro cara e fala assim, seu pobre, eu fiz $70. É essa a sensação, né? Porque uma vez que você faz isso... Eu acho que as operações mais difíceis sempre são a primeira e a última que você fez. A primeira é porque você quebrou a resistência de medo, de insegurança e tudo isso. E a última é porque você sempre vai ficar se questionando e ainda é recente, então ela ainda tá rolando. Você vai ficar o tempo inteiro olhando o gráfico e falando assim, pô, será que eu fiz certo? Será que... Vá. Então, a primeira e a última sempre são as mais difíceis, né? Tanto que nessa noite que eu deixei a operação, eu demorei, eu acho que mais de 1 hora pra dormir, porque eu ficava pensando assim, falava, caraca, e se eu errei um gap, se eu errei qualquer coisa, se eu errei, sei lá, uma LTA que eu não tinha visto, um movimento que tava ali, uma reversão de tendência. Eu comecei a pensar em diversas coisas na minha cabeça e falei, não, eu tenho que ter fé em Deus, se der certo vai ser da vontade dele, se não for da vontade dele, não vai dar certo. E eu deixei rolando, e aí no dia seguinte eu tirei, aí eu fiquei, caraca, eu consegui isso, dá certo, e isso me deu mais dedicação pra estudar. Só que eu ainda tava no price action, estudando figuras e tudo mais. E aí nessa época a rapaziada mandava muita análise, você mesmo mandava análise de smart money, e eu olhava e falava, caraca, eu não entendo nada disso, não consigo compreender nada. E aí isso tava me fazendo desmotivado, e aí eu coloquei na minha cabeça, não, se aquele cara consegue,
eu também consigo. Se eu que tenho 13 anos lucrei igual o cara que tem 40, 30 anos lucra, eu sou melhor. Não. Eu coloquei na minha cabeça, o cara poderia saber muito mais do que eu, ter um conhecimento muito mais amplo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu era o melhor. E, tipo, nada ia me desmotivar que eu não era. E por ser jovem, você tem uma parada diferente, cara. Porque quando você tem 14 anos, foi quando eu comecei, primeiro que você tem a cabeça jovem, você é mais desapegado das coisas e você consegue superar um prejuízo mais rápido. E você não tem muito compromisso, você não tem família, família no sentido assim, você não tem que sustentar ninguém, você não tem compromisso financeiro, você não tem que pagar conta. Então, o teu único trabalho é estudar e o que tu quiser fazer por fora, você faz. E era isso que eu falava pra mim mesmo, né? Porque na época de escola, todo mundo falava, porra, eu tô cansado de estudar, eu tô cansado, essa semana foi muito cansativa. Eu falava assim, porra, vocês são sustentados, vocês ficam estudando numa sala com ar-condicionado, que é a realidade da maior parte das pessoas, principalmente se tá assistindo podcast. Se tá assistindo podcast, você não é duro, tá? E se você for, vende teu celular, vai ganhar dinheiro. E essa pessoa ficava o tempo inteiro se lamentando, falando que a vida tava muito difícil. Eu falava assim, porra, é só sentar na cadeira, ficar, 5 horas na escola, que pra mim era uma eternidade. Chegava em casa e não fazia nada. Estudar pra prova, tá? Eu estudava pra prova em 1 hora, entendeu? Quando era mais fácil, quando era matemática, assim, era mais difícil. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, cara, você tem o maior ativo possível, que é o tempo que vai passar e o tempo do teu dia a dia, que a tua rotina geralmente não é muito puxada, né? Então, você consegue facilmente encaixar. Mas continua contando aí a tua história. O primeiro trade foi $70 e depois, como é que foi evoluindo? Você tomou algum prejuízo logo de cara? Como você lidava com medo de perder, enfim? E aí eu fiz, tipo, os 6 primeiros trades que eu fiz foram muito sucesso. Acho que eu lucrei, fazendo uma média, eu lucrei mais ou menos $80 com cada trade. E aí eu tava falando, caraca, eu sou muito bom, caraca, eu sou muito bom. E aí o orgulho começou a subir. E aí o orgulho sempre precede a ruína. E eu falei, e aí eu tava falando, eu sou melhor, sou melhor, sou melhor. E aí eu teve um trade que eu tomei um stop. Eu não consegui direito, porque na época eu ainda não controlava o stop direito, não tinha um bom gerenciamento de risco ainda. E eu perdi muita coisa. Eu acho que eu coloquei $50 na operação, eu perdi muita coisa, acho que eu perdi quase tudo. E aí, naquela hora me desmotivou muito, e aí eu parei, eu fiquei, eu acho que um dia, sem ver nada do curso, sem abrir o WhatsApp, sem ver nada, literalmente nada. Fica depressivo, né? Você fica assim... Eu ficava assim, caraca... Você olha pro vazio assim no mundo e fala assim, porra, aquele stop. Aí você tá tomando banho, você olha pro shampoo e fala, aquele stop. Tá almoçando e fala, aquele stop. E eu acho que conforme você vai amadurecendo, você passa a ver o stop como um degrau, né? Porque todo mundo de sucesso tem uma coisa em comum, essa pessoa já fracassou alguma vez. Então eu gosto muito do pessoal que fala assim, cara, o fracasso não é o oposto do sucesso, é um degrau pro sucesso. E o stop no mercado financeiro é a mesma coisa. Ele não é o contrário do lucro, ele é uma etapa que você precisa passar pro lucro. E até estatisticamente, se você for ver, quanto mais stops você toma, mais perto você tá do alvo. Isso não significa que você vai virar um kamikaze que vai começar a abrir operação sem sentido, mas significa que estatisticamente, quando você tem uma estratégia, a cada stop que você toma, você tá mais perto do seu alvo. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que você tem uma taxa de assertividade de 50%. Estatisticamente, a cada 2 operações que você erra, você acerta 2. Então, se você tiver confiança na tua estratégia, um emocional forte, você vai continuar. E esse é o difícil, porque a gente não é um robô, a gente é suscetível a essas emoções. E conta um pouco mais aí, como é que foi você superar, né? O pessoal fala em inglês overcome, como você superou esse stop e continua? Acho que foi realmente foi muito difícil superar o stop. Só que aí teve uma live e você falou assim, eu lembro disso, você falou assim, tem uma rapaziada que toma stop e se desmotiva logo na primeira semana. E aí, tipo, aquilo me tocou. Falei assim, caraca, essa mensagem é pra mim. E você falou assim, o stop, ele não serve como uma perca pra você falar assim, caraca, desisti, perdi meu dinheiro, acabou. O stop, ele é um aprendizado, você aprende com ele. O que você tem que fazer quando você leva um stop é voltar na operação, ver o que você errou, anotar pra não cometer esse erro novamente. E é o que você faz. Quando você toma um stop, você anota, explica na comunidade e aí a rapaziada entende. A pergunta que eu mais recebo é, qual o melhor livro sobre trade? E eu sempre falo, não existe livro bom sobre trade. O melhor livro é você sentar a bundinha na cadeira e conforme você for operando, nem que seja numa conta demo, e a cada stop, a cada alvo que você atinge, você anota, exatamente. E daí você vai ter nas tuas mãos o melhor livro. Por quê? É de mercado real, não é um cara que ficou 15 anos sentado numa banca de faculdade corrigindo redação e corrigindo prova dos outros. E é a tua letra, a tua palavra, a tua sensação, a tua visão de mercado e aquilo que tu sentiu naquela hora. Durante 1 ano, se você fizer isso 3 vezes por semana, você tem um dos melhores livros sobre trade na tua mão. E o pessoal subestima o potencial que a própria anotação tem, né? Até mesmo eu, quando eu comecei... Eu quero continuar te escutando, mas quando eu comecei, eu tinha um caderno que era meditações, né? Não sei se você já ouviu falar no Marco Aurélio, o imperador romano.
Eu sei muito quem conhecido sei pelo quem estoicismo e tudo mais, ele tinha um livro que era Meditações. E nesse livro ele anotava, escrevia pra ele mesmo todos os dias, aprendizados e tudo mais. E quando eu comecei, com o tempo eu confesso que eu fui um pouco displicente e deixei de lado. Mas durante pelo menos uns 10 meses eu escrevia todo santo dia ali. Então tinham todas as minhas frustrações, todas as minhas tristezas. E hoje, quando eu tô frustrado, quando eu tô ansioso, quando eu tô cansado, eu abro aquilo e falo assim, cara, era aquilo que tava passando na minha cabeça naquele tempo. Era uma coisa muito menor, só que eu achava que era o mundo. Então eu falo assim, porra, se naquela época aquilo ali pra mim era sofrimento, daqui a 10 anos eu vou olhar pra onde eu tô hoje e falar assim, porra, que merda isso aí que tu tá dizendo, tá sofrendo. Porque a vida vai só cobrar cada vez mais de você. E conforme você vai anotando e usando a tua própria jornada como aprendizado, você se torna um homem muito mais maduro, né? Sim, e aí eu comecei além disso, eu comecei a anotar os trades depois que eu tomei esse stop, eu levei esse stop, acho que foi o primeiro stop e o único que eu realmente levei, eu senti, e eu comecei a anotar todos os trades, todas as observações que eu fazia, que eu achava que ia dar uma boa movimentação, eu ia. E aí depois que a movimentação se confirmava ou não confirmava, eu anotava. Falava, errei isso, isso e isso, errei isso, isso e isso. E aí depois eu vi que a estratégia do price action, eu tava fazendo muita anotação e eu tava levando muito stop. Porque às vezes eu acertava que ia subir, só que eu colocava o stop embaixo do último fundo, descia só no último fundo e aí estourava pra cima. Eu falei, pô, isso tem que ter alguma explicação lógica. E aí eu via que todo mundo, toda vez que eu errava a operação usando price action, todo mundo colocava aqueles nomes que na época eu não entendia, order block, imbalance, silver bullet, sell side, não entendia nada. Eles acertavam a operação. Eu falei, pô, tem alguma maneira que eles fazem que eu não entendo. E aí eu comecei a ver o módulo de Smart Money. Foi um módulo que eu, até hoje, mesmo que eu já tenha terminado, eu reviso ele bastante vezes. E além desse módulo, eu comecei também a ver o ICT, aquele cara dos Estados Unidos. Por mais que ele tenha uma explicação que seja rápida, se você ir parando e você começar a estudar o que ele faz, você consegue estudar bem. E eu também pegava um cara no YouTube que o nome dele ele fazia um canal só sobre Smart Money, ele explicava tudo. E Order Block era a minha maior dificuldade na época, eu peguei e estudei. E aí teve uma operação que eu ia falar, pô, vou usar o price action. Eu falei, não, eu tô treinando, eu sei e eu acho que eu consigo. Eu tenho certeza. E aí eu vou. E aí eu falei, pô, vai manipular o fundo só pra liquidar todo mundo e depois vai estourar pra cima. E fez certinho. Desceu, depois estourou pra cima. Eu falei, pô, essa é a estratégia que vai funcionar. E aí até hoje é o que eu fico usando. E aí, hoje em dia, né, como eu já estudei, já estudei basicamente tudo que tinha na comunidade. Agora eu estou focando em B3, porque é algo que tem um conhecimento bem vago no momento. Forex eu também estou pegando um pouco agora para ver como funciona a metodologia. Mas cripto eu basicamente já encerrei o processo, como funciona. E eu só reviso e vou abrindo mais meu horizonte, abrindo mais meu leque, entendendo cada vez mais como funciona. Pra, assim, eu ter mais assertividade numa operação do que eu teria. Caso, por exemplo, não vi um order block ali que eu poderia ter visto, e aí me daria uma confirmação melhor. Ou aquele imbalance ali eu vi, aí ele foi desrespeitado, e aí teria uma reversão de tendência e eu não olhei direito. E aí eu estou sempre revisando, toda vez que eu faço um trade eu anoto. E aí é isso. E aí depois que eu fiz com o Smart Money, o meu primeiro trade com mais lucro foi $800. Pera aí. Começa de novo, conta pro pessoal. Você lucrou $800 num trade, certo? Eu tinha visto um vídeo, que você ensinava um método, eu não vou lembrar o nome do vídeo de cor, e aí eu vi que o mercado tava fazendo exatamente o que você explicou no vídeo. E aí, no vídeo, você tinha lucrado muito. Eu falei, pô, não custa, né? Eu aprendi, eu sei, eu sou melhor, então eu vou conseguir fazer, eu vou acertar isso daí. E aí eu fui, e aí foi a primeira, eu ainda não sabia mexer no TradingView, via tutorial para mexer no TradingView, e aí eu comecei, e aí eu tava ainda aprendendo o Golden Pockets, que foi um conceito que eu demorei muito pra aprender, mas eu consegui pegar, e aí tava certinho no Golden Pockets, tava tudo alinhado, eu falei, pô, vai dar certo. E aí eu fui só vendo lucro, 70, 350, 400, e aí teve uma hora que ele foi descendo, eu falei, pô, mas vai que eu sou mão de alface aqui, tiro o trade, depois ele estoura pra cima. O lucro que eu teria ganhado se eu não tirasse, se eu não fosse uma pessoa mão de alface, se eu não fosse uma pessoa pão dura. Eu falei, pô, vou deixar. E aqui eu só tô aprendendo. Caso eu erre, eu vou anotar no meu caderno, vou ver o que eu errei, vou verificar o trade, vou colocar no replay e vou aprender e vou acertar. E aí eu fui e o trade foi subindo. E aí desceu. Eu lembro que de $400 eu fui pra 120, desceu muito. E depois, bum! Essa é a pior hora, né? Porque tu entra no trade e fala assim, porra, vamos lá. Começou. Aí vai subindo, vamos dar uma analogia aqui.
Você foi lá pra 300, 400 dólares. Aí tu fala assim, porra, vou encerrar. Tu não encerra. Aí depois volta lá em 200. E esse é o problema, porque quando tu olha pro jogo do dinheiro, vai ser uma merda isso. Mas quando tu olha pro jogo do gráfico, você entende que isso faz parte. E você tem que esperar o preço se movimentar pra fazer o que tu tá esperando, né? Porque o preço não faz assim, pum, pum, pum. O preço faz pum, 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 pum. Porque a movimentação sempre vai ser irregular. Então a gente tem que ter paciência, né? Aí tu persistiu nessa operação e bateu o alvo, como é que foi? E aí, eu lembro que você estava falando, teve uma aula que eu tinha, foi no dia que eu estava revisando o módulo, teve uma aula que você falou assim, quando você está numa operação, você tem que fazer o advogado do diabo. Por que eu tô entrando nessa operação? Com que sentido eu tô entrando nessa operação? E eu falei assim, o sentido de eu tô entrado nessa operação é isso, isso e isso. Tava olhando pro computador no meu reflexo. Falei, você tá entrando na operação por isso, isso e isso, você vai manter a operação por isso, isso e isso. Se você perder, isso é um aprendizado na sua vida, é algo que vai acontecer. E aí, na hora, sabe, quando você tá nervoso e você quer ganhar, eu tava fazendo um scalp, né, num de 1 minuto, e o gráfico de 1 minuto parece que dura 2, 3 horas. 1 minuto dura... Exatamente, falta 15 dia. segundos pra virar o gráfico, e aí começa, aí você quer virar pra você, porque você não sabe o que vai acontecer, você começa a ficar nervoso, e eu tava muito nervoso na hora, e aí na hora eu respirei fundo e falei, vou deixar, vamos ver o que vai dando. E aí, desceu muito, quase bateu no meu stop, e depois só estourou pra cima. E aí depois eu vi, aí eu aumentei o alvo da operação, bateu no alvo, depois desceu. E aí na operação deu 812 dólares em alguns centavos. Tá, pra quem tá assistindo, 812 dólares, eu vou até pegar hoje aqui no Google, mas isso aí são O quantos? dólar tá 4,90 alguma Hoje coisa. pegou 4,98. 4,98. 812 dólares em reais. Aqui, ó. Isso aí equivale a 4.095 reais, tá, pro pessoal ver. Não sei se vai focar ou não, mas 4.095 reais aos 13 anos de idade, na boa, 13 anos. O pessoal gosta de falar isso, mas é verdade. 13 anos eu tava comendo terra. 13 anos eu só queria saber de jogar bola, ir pra festinha e ir pra escola, entendeu? Então, como tu se sentiu? Tu fez 4 mil reais. Isso, tu acha que isso subiu a tua cabeça? Ou você falou assim, beleza, fiz 4 mil, mas como que eu faço pra fazer 40? Não, na hora que eu fiz o trade, eu tava, realmente, quando eu tirei o dinheiro, eu observei e falei assim, caraca, eu fiz esse dinheiro. E aí, na hora, tive uma reflexão que até hoje eu guardo. Na hora eu pensei assim, eu não posso ter o mesmo orgulho que eu tinha quando eu fiz os meus primeiros trades sem levar um stop. Porque foi com esse orgulho que eu levei um stop e eu devolvi muita parte do meu dinheiro. Então agora eu tenho que, beleza, vou tirar um pouco, vou tirar minha cabeça estava muito quente aqui. Vou sair, vou beber uma água, vou parar de mercado por hoje, vou ver uma série, fui ver um filme, joguei. E aí, relaxei o resto do dia. E aí, no dia seguinte, eu voltei com mais calma, voltei com mais paciência. E aí eu falei, se eu consigo fazer esse dinheiro, eu consigo estudar cada vez mais pra, na próxima vez, não fazer, fazer 800 dólares, fazer 2, 3, 4. E assim eu vou aumentando. Porque eu falei assim, se você consegue fazer 50, 40, 30, eu falei, eu também consigo. Sim. Tem gente na comunidade que lucra 10, 15, eu fico, pô, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. Porque foi com essa motivação, foi com essa mentalidade que eu consegui fazer os 4 mil dólares em um dia. E aí... Essa é a teoria do vendedor, né? Porque quando tu tá sozinho no trade, a cada trade que você faz sozinho, você fala assim, porra, maneiro, ganhamos dinheiro, tô feliz. A teoria do vendedor é, quando você tem um vendedor só, ele vai ser muito devagar, ele sempre vai botar a culpa no mercado, no cliente, no produto, mas quando tem 3 vendedores, eles nunca vão parar, porque sempre vai ter um vendendo a mais. Falar assim, porra, ele tá vendendo, então a culpa não é do produto, não é do mercado, não é do cliente, é sua. E esse é o objetivo que fomenta a comunidade, na minha visão também, né? Ao invés de você falar assim, porra, lucrei, você vai falar, porra, lucrei, mas aquele cara ali lucrou mais que eu. Não é inveja, mas você fala assim, porra, se esse desgraçado, que nem escreve direito, pô, sabe? Conseguiu, eu que estudo o dia inteiro, eu vou conseguir, tá ligado? E aí, eu lembro que depois desse trade, eu dei uma descansada real no mercado e aí eu falei, pô, tem que voltar um pouco mais, tem que voltar um pouco mais. E essa foi uma das decisões que mudou bastante. Lá na casa do meu pai eu não tenho como fazer isso, né? Porque eu durmo no mesmo quarto que o meu pai e o meu irmão, então não tem como eu colocar um despertador. Mas na casa da minha mãe, de segunda a sexta, eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Ah, é? Eu até te mostro meu despertador aqui, pra você ver, eu acordo... Aqui, ó. Pô, cara, acho isso muito irado, porque lá no começo tu já deve ter me visto falando isso, né? Porque eu fazia exatamente isso, né? O que te fez tomar essa decisão e querer fazer isso? Aqui, meu despertador. Vou mostrar aqui pra câmera. 4h30, 4h31 e 4h32, caso eu não acorde com o primeiro. E aí eu vi um cara falando que ele tinha que ter... Isso eu achei, na hora que eu vi, eu achei muita burrada da parte do cara, porque ele falava assim... pra você conseguir ter mais tempo no seu dia,
você tem que acordar mais cedo e perder mais horas de sono. Só que eu sigo um cara no Instagram que eu acho muito interessante o que ele fala. Ele é um neurologista formado fora do país e ele fala que na adolescência a melhor parte é o horário de sono. Tanto que ele não aprova as escolas, porque a metodologia das escolas, elas colocam um horário, você acorda muito cedo. Tem gente que mora, em Irajá, não sei o quê, e a escola é muito longe, e aí acaba acordando 5 horas da manhã. E isso dificulta o crescimento, tanto psicológico, quanto da estrutura do adolescente. Ninguém aprende nada, né? Exatamente, porque você vai chegar na aula exausto, às vezes você pode ter dormido mal, pode ter dormido tarde, e isso complica. Eu falei, mas pra eu acordar nesse horário, eu tenho que dormir mais cedo. E eu comecei a dormir 9 horas. Fui dormir 9 horas até 4h30. E aí, 7 horas e meia de sono. Era o que eu fazia. Tu não tá abrindo mão do teu sono. Você só tá substituindo as 3 horas finais do teu dia, que são sempre improdutivas, por 3 horas no começo do dia, né? Porque eu pensava assim, as últimas horas eram as mais cansadas. Porque eu já tinha estudado o dia inteiro, já tava exausto. Eu sou federada na Mangueira, eu tenho natação segunda, quarta e sexta. E aí, às vezes, eu chegava da natação, chegava em casa 8 horas e ainda ia estudar. E assim, não aguentava mais. Tinha acordado o quê? 4h30 da manhã no dia. E aí tava lá, 4h30 não, 5h30 da manhã no dia pra ir pegar transporte, pra ir pra escola. Teve escola, aí confusão. E aí, a mentalidade não trabalha mais. E eu falei, se eu começar a dormir mais cedo e acordar mais cedo, eu vou ter mais... E tu fica com mais energia durante o dia. Eu vou ter mais produtividade nesse meu tempo. E aí foi o que eu fiz. Eu joguei as 1 hora de sono que eu tinha na parte da manhã pra noite, ou seja, comecei a dormir mais cedo pra ter mais tempo de estudo durante a parte da manhã. E foi isso, basicamente, eu comecei a lucrar mais. E aí eu fui fazendo lucros pequenos, porque eu comecei no mercado com $30. Então deixa isso claro, pessoal, porque muita gente fala assim, precisa botar muito dinheiro. Por exemplo, essa operação que você lucrou $812, quanto você colocou pra isso? Eu coloquei na entrada dela $70. Você colocou $70. E lucrei 800. Então você colocou quanto de alavancagem aí? Só pra pessoal entender o mecanismo. Mais ou menos 12 vezes. 12 vezes? 12 vezes de alavancagem, acertei a operação e aí foi isso. Deu, um pouquinho menos, não, 11 vezes, perdão. Foi 11 vezes de alavancagem e aí colocando os $70 iniciais mais 11 vezes de alavancagem. E aí, com a assertividade da operação que teve, foi $800. E um negócio que eu vejo a rapaziada muito perguntando na caixinha de perguntas do seu Instagram e até na comunidade, fala assim, caraca, pra eu entrar nessa corretora, quanto eu tenho que colocar? Eu acho que não é o valor que você coloca na corretora, é o valor que você coloca em si mesmo, é a determinação que você tem pra você estudar. É o esforço mesmo que tu empreende nisso. E aí, beleza, você lucrou os primeiros $4.000, e como foi os $4.000, não, os primeiros R$4.000, e como foi a evolução pra você chegar naquele resultado que eu quero até que você abra e conte o pessoal um pouco mais? Bom, quando eu fiz esses $4.000, eu já tinha 6.000 de banca, eu acho. Eu acho que eu tinha 6.000 de banca. E aí eu falei, eu vou começar a estudar mais pra começar a ter mais oportunidade. E aí eu fui fazendo alguns trades pequenininhos, eu sei que deu 1.000. Mais R$1.000 pra banco, ficou 7.000. Eu falei, agora eu vou parar com os trades pequenos. Porque se eu bati 800, eu consigo bater 1.000. Consigo bater 1.200. Então, eu vou pegar uma oportunidade boa. E aí vou. E aí teve uma movimentação de queda. Eu lembro disso, teve uma movimentação de queda no Bitcoin na época. E aí eu vi, falei assim, vai cair. Tava muito lateralizado o mercado. E aí desceu na hora, eu falei, vou colocar nisso. E aí eu coloquei menos alavancagem, coloquei $100 na operação, eu lucrei 1.000. E aí com $1.000, que na época deu R$5.000, eu completei a banca. E aí, uma semana depois, teve aquele áudio que você mandou no grupo. Quem respondeu o áudio vai ter benefício na comunidade. Eu mandei o joinha ali. Sim. Sempre mandava o áudio, ouvia o áudio, escutava e anotava. E aí você mandou o link, e aí uma semana antes de você mandar esse áudio, eu tava com 13.000 de banca. E aí eu, dei uma travada ali, falei assim, caraca, consegui, não sei o quê, lucrei mais do que minha última vez. E aí eu fui, contei, né, ali expus bastante coisa disso tudo, porque no início, né, só a minha tia sabia bastante de mercado, meu tio também. O meu pai e minha mãe não é que eles não apoiavam, eles sempre falavam, vai, estuda, faz o que você é necessário. Só que como eles não tinham um conhecimento amplo, eles falavam, né, assim, mas não sabe, né, não sei, sabe, não tinha certeza. E a minha tia também, ela não tem um conhecimento, porque a minha tia, ela era focada em opções binárias. Sim. E aí depois ela parou de estudar, porque ela começou a fazer um outro curso, e aí eu que fiquei estudando, ou seja, eu não tinha ninguém pra conversar e refletir sobre isso. Porque o meu tio, ele mora em Roraima, então não tinha como, Sim. Ele tem uma clínica lá, então realmente não tinha nenhuma maneira de eu ter alguém pra conversar.
E aí, quando teve a oportunidade de falar no grupo, eu, digitei, fiquei ali, expus tudo, fiz uns 4 textões. E você que tá lá no grupo, privado. eu acho até importante a gente jogar isso aqui, né? Porque, assim, a gente percebe, eu já tive turmas de todos os tipos possíveis, né? De pessoas com muito resultado e pessoas que não conseguiram fazer e até perderam dinheiro no mercado. Qual você acha que é o fator que mais impede as pessoas de ganharem dinheiro e o fator que mais faz? Porque o que eu percebo como mentor e como, de fato, dono da comunidade, né? É que o maior problema no mercado é as pessoas que não são autorresponsáveis. Por quê? O cara começa no trade achando que o mercado deve alguma coisa a ele. O mercado não quer saber de você. O mercado quer extrair dinheiro de você e te fazer de otário. E quando você percebe isso, você chega com sangue nos olhos para fazer o máximo de dinheiro possível e perder o mínimo possível. E o pessoal acha que o mercado deve alguma coisa, que eu devo alguma coisa. É óbvio, eu opero junto com os alunos, eu sempre vou fazer análise junto com eles e eu vou fazer o possível e o impossível para eles lucrarem. Só que na prática, isso depende deles. Quem aperta o botão é eles. E aí eu queria te perguntar, qual tu acha que é o fator diferencial, assim, pro cara ter resultado? Eu acho que esse fator diferencial, eu já tive 2 experiências que me marcaram muito. Eu acho que o fator pra você conseguir é você botar na sua cabeça que você vai conseguir. Não é você comprar o curso, falar assim, eu comprei o curso, paguei aqui o curso, ele vai montar a operação, eu vou montar a operação Exato. com ele, eu acho que ele deve mandar no mercado, então se ele falar que o mercado vai fazer longo, o mercado vai fazer longo, se ele falar que o mercado vai fazer short, o mercado vai fazer short, eu acho que é isso. E aí, quando não consegue, a pessoa perde dinheiro, a pessoa começa a descer em cima de você, não sei o que, a gente paga na comunidade, caro, vou pedir reembolso, não sei o que, te xinga bastante, e é um negócio que eu acho assim, sem necessidade, porque assim, você deixar bem claro que assim, é por a conta da pessoa em risco entrar numa operação com você. A pessoa pode ter um lucro, como pode perder. Exato. Então, assim, a decisão da pessoa entrar no trade, querendo ou não, é dela. Você só fala assim, gente, eu entrei nesse trade. Quem Exato. quiser entrar comigo... E, cara, eu posso fazer tudo pelos meus alunos, menos a parte deles. Então eu posso mandar a operação, eu posso analisar o mercado, mas não vou ser eu que vou gerenciar o risco, não vou ser eu que vou, na hora do cara dormir, falar na consciência dele que tá tudo bem. Porque isso é o que importa no final do dia. Tua barra de ouro é o teu travesseiro, se tu dormir tranquilo com a consciência leve. Não sou eu que tomo a decisão, não sou eu que vou ganhar ou perder dinheiro. Se ele ganhar, o mérito é dele. Se ele perder, o mérito também é dele. Se eu... Já cansei, teve uma operação até... Foi no dia que meu filho nasceu que bateu o alvo. A gente lucrou 18 mil reais nesse dia. 18 mil reais de lucro. Você acha que os alunos que lucraram comigo foi pelo meu mérito ou foi pelo mérito deles? Mérito deles. É claro, eu não vou querer um mérito disso. É óbvio, eu ajudei eles, eu pude ajudá-los na trajetória, gratidão por mim e tudo mais. Mas, porra, quem apertou o botão foram eles. Eles podiam ter saído antes, eles podiam ter desconfiado, eles podiam ter pegado esse dinheiro e investido em qualquer outra coisa, apostado, feito qualquer desgraça com isso. E eles quiseram investir o tempo, o dinheiro e arriscar o próprio capital nisso. E... é isso que as pessoas não entendem. A vitória, o lucro, sempre vai ser de quem corre risco. Não existe qualquer pessoa em qualquer mercado, em qualquer coisa. Não existe ninguém que ganha dinheiro sem correr risco. E é isso que... essa é a dinâmica base do mercado financeiro. Porque as pessoas acham que as coisas vão vir de graça. Vão vir sem esforço, vão vir sem trabalho. E eu acho que as nossas trajetórias servem justamente de exemplo para isso. O dinheiro rápido vem depois de muito trabalho, depois de muito esforço. Você fazer 4 mil reais em 10 minutos, vem depois de passar 10 meses estudando um assunto sem ganhar R$1, entendeu? Então, é algo contraintuitivo, porque o cara que é CLT, ele ganha assim, 10 mil todo mês, vamos dizer, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. O cara que decide ser trader e começar no mercado, ele ganha 0, 0, 0, 0, menos 1.000, menos 2.000, mais 15 mil. Ou seja, tem uma dinâmica invertida, porque o cara vai precisar ter paciência para isso. E no meio do caminho ele pode desistir, ele pode se deixar levar por alguma outra proposta. Ele vai pensar, esse mercado é aposta. Só que só vai conseguir encontrar o ouro no final da caverna quem conseguir escavar até lá. E é por isso que as pessoas desistem no caminho. Eu acho que essa é a característica em comum aí. Inclusive, fica aí a pulseira da comunidade para você. Não sei se já recebeu a tua em casa. Não. Mas fica aí. Não recebi, não. Que é o presente que a gente dá para os alunos que já tiveram um retorno de mais 100% em uma operação, pelo que tu contou aí, foi o resultado daquela, então parabéns aí pelo mérito. Bom, eu separei aqui mais algumas outras perguntas para eu te fazer, e a primeira, cara, eu queria saber o que tu pensa em fazer assim no futuro. Você pensa em levar o mercado financeiro como uma profissão? Você pensa em cursar a faculdade? Como é que tu vê isso aí? Isso é algo muito... é uma pergunta que eu tava imaginando que você ia fazer, é uma pergunta que eu realmente fiz em casa a resposta, porque era uma pergunta que eu... caso você não fizesse, eu queria que você perguntasse, porque eu queria responder isso. Bom, eu vou resumir bastante coisa aqui. Até 3 anos atrás, eu queria ser militar. Eu fiz a prova do colégio militar. Eu reconheço que, assim, hoje em dia eu reconheço que eu não estudei,
Eu era aquela pessoa que assim, tá pagando curso, eu tô botando fé, eu vou estudar aqui de vez em quando, não sei o quê. E é isso. Não estudava, não tinha um bom desempenho. E eu era inteligente. Tanto que eu sempre fui muito inteligente na escola, nunca fiquei de recuperação. Minhas notas sempre foram acima Eu também era assim. Minhas notas Tu acha que que isso te ajudou em uma coisa no mercado ou nem nada? Não, eu acho que não. Porque assim, como as minhas notas, né, eram sempre acima de 8,5, eu falava assim, pô, sou foda, né? Ninguém é melhor que eu sou brabo, não vai nada coisa. Aí eu fazia ali a aulinha, via a aula, anotava, fazia a prova, acabou. Já estudei, era só isso. E aí, aí na primeira vez de 4.000 pessoas, eu fiquei em 64. E aí, na outra vez, de 5.000 pessoas, eu fiquei em 200 e pouco, 200 e blau. E aí, na época, foi um negócio que me desmotivou muito. Eu ficava muito parado, não tinha motivação nenhuma pra fazer nada. E aí, apareceu a oportunidade no mercado. E aí, bom, já aconteceu isso, né? Eu lucrei bastante. E aí, foi algo que eu vi, que eu falei assim, pô, é algo que eu consigo, é algo que eu tenho. E o bom no mercado é porque ele não diferencia quem é bom de quem é ruim, né? O mercado financeiro é um repleto tapa na cara todo santo dia, porque tu acha que é bom depois de ter um lucro bom, o mercado vai lá e fala assim, toma esse stop aí pra você aprender. Então, é um lembrete constante de que você é um bosta. Assim, essa é a melhor visão, assim, cara, todo dia você vai acordar, vai sentar na mesma cadeira e vai falar assim, eu não sei nada, mas eu vou tentar, a partir da minha visão de mercado, extrair um dinheiro daqui. Eu não gosto daquela visão soberba e arrogante de falar assim, eu sei tudo o que acontece, eu sei... Não, na verdade não, tá ligado? A gente não sabe de muita coisa, mas a gente só precisa de uma pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, acho que é essa a mentalidade, mas continue. E aí, identifiquei que era algo que eu tenho facilidade, e aí eu falei, pô, eu tenho que compartilhar esse meu conhecimento com as pessoas que não têm essa oportunidade. Porque, assim, eu tenho que ser uma pessoa que como você fez. Você poderia, pô, tô lucrando, já tenho minha família, foda-se o resto, cada um pra lá, quem não conseguir ter isso. Tanto que se você não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. A gente não estaria tendo essa conversa que a gente tá tendo agora. E aí eu falei, pô, como você mudou a vida das pessoas, eu também posso fazer isso. E aí o que eu pretendo fazer? Eu pretendo começar a estudar mais do que eu estudo. Eu já criei uma conta no Instagram. E aí eu pretendo depois começar a gravar aulas explicando. Abrir também um canal no YouTube explicando, né? Basicamente, B3, Forex, Smart Money, tudo. Explicar bastante coisa. E depois, quando eu já tiver, por exemplo, um setupzinho maneirinho, começar a gravar aula e deixar arquivado. E aí depois de gravar uma porrada de aula, vou pesquisar como é que se faz, eu queria abrir um curso e explicar como funciona realmente como eu comecei a lucrar. Que aí eu fazer igual como você. Porque assim, você é uma inspiração minha, é uma inspiração que eu levo, tipo, a sua trajetória é uma inspiração que eu levo pra mim. E aí, tipo, o que eu sonho fazer? Arquivar essas aulas e aí depois criar uma plataforma e colocando todas as aulas, fazer literalmente uma comunidade e ensinando as pessoas o método que eu fiz isso, para essas pessoas também terem essa oportunidade. Porque, às vezes, é uma vocação que você tem, algo que, por exemplo, se minha tia não me apresentasse, eu não saberia que eu teria. Sim. Eu ia viver minha vida, ia morrer assim, não saberia que eu teria. Exato. Então, assim, e às vezes você mostrando algo, aparecendo um conteúdo pra pessoa, que você recebe essa vocação. É algo que você tem. Desperta e você não tem. Exatamente. É algo que você tem e você não sabe que você tem. Aí parece que você não tem, você não sabe nem o que é. E aí, essa, no momento, é o meu sonho, é algo que eu quero seguir. Estudar mais. Começar a fazer bastante coisa no meu estudo. Eu comecei assim, né? Eu comecei na época, eu falava sobre... Eu investia por longo prazo na época, né? Eu gravava vídeo pra mim mesmo e assistia, né? Então, os meus primeiros vídeos no YouTube eram o seguinte esquema. Eu não mostrava a cara. Eu peguei um headset que eu usava pra jogar, cortei uma esponja de louça mesmo, botei assim na ponta, tipo, isso aqui pra filtrar o ruído, botei um alfinete prendendo e comecei a gravar vídeo. Foi nas férias de 2019, acho que foi 19 ou 18, não sei. E daí eu comecei a gravar os vídeos pra mim mesmo. E eu falei assim, quer saber, cara, eu vou deixar público. Porque eu ficava uns 2 dias fazendo slide, era uma apresentação completa. Eu analisava todas as demonstrações financeiras da empresa, fazia um valuation, fazia toda uma análise mesmo dos cases das empresas, porque eu achava que isso ia me deixar rico. E daí eu comecei a postar os vídeos, até que os vídeos começaram a pegar 400, 500, 600 views. E assim, eu não usava um pio de divulgação. Foi realmente orgânico, né? E daí eu comecei a produzir no Instagram, fui me conectando com outras pessoas e assim fui crescendo. Mas eu acho que o grande insight dessa trajetória
foi que eu pude ter tudo registrado. Então, até hoje eu tenho vídeos meus antigos registrados. Eu tenho eu lá no começo, ansiando, com medo de tal coisa dar errado, enfim. Eu acho que esse registro da trajetória é muito importante para que você possa olhar para trás e falar assim, cara, eu era daquele jeito, entendeu? Eu acho que é isso que você tá fazendo também indiretamente, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui mudando de opinião. Eu era investidor de longo prazo na B3, como eu falei, porque eu via vídeo do Primo Rico, desse pessoal, e falava assim, pô, é assim que eu vou ficar rico. Só que Deixar conforme o dinheiro rodando e... botar tudo na bolsa, investindo pro longo prazo e achava que eu ia ficar rico assim. E na época eu aportei R$ 400, eu comprei a ação da Engie, que é uma empresa de energia elétrica, da Ambev e de mais alguma outra empresa que o pessoal de longo prazo falava. Eu só vi o que os caras estavam falando, analisava um pouquinho e comprava, não sabia o que eu estava fazendo. E daí um ano depois eu tinha, sei lá, R$ 450 lá. Ou seja, eu ganhei R$ 50 um ano. O que, beleza, é dinheiro, mas é uma merreca. Nem a inflação ganha disso aí. Quer dizer, nem a inflação perde pra isso aí, né? E daí eu comecei a abrir os horizontes, comecei a estudar sobre trade, enfim. Trazendo uma longa história em algo curto, eu estudei sobre trade, comecei a operar e comecei a de fato fazer dinheiro com esse mercado. Então, eu acho que você ir registrando e, obviamente, aprendendo com a sua própria trajetória é muito importante. E se você é capaz de ir mudando a opinião com o tempo, você aprende muita coisa também. Então, enfim, esse amor pelo processo de você entender o valor de cada etapa e ir aprendendo cada uma delas é muito gostoso. E, enfim, você pensa em fazer faculdade? Você cogita? Caso, no momento, assim, como eu estou, eu não penso em fazer faculdade. Mas se eu fizesse faculdade, seria algo que... seria algo digital, não seria algo como advogado, engenheiro, medicina. Seria algo digital, ok? Mesmo que não envolva o mercado financeiro, é algo que é ali no computador, é algo que eu sei, é uma área que eu também tenho. Então, no momento eu realmente não penso. Mas assim, se for da vontade de Deus e eu tiver que fazer, eu vou fazer algo relacionado à parte digital. Mas, no momento, eu não penso em fazer faculdade. E sobre esse negócio que você falou de ver os vídeos antigos, né, que você fazia, tem uma frase do Léo Lins que ele fez num show dele que me marcou muito. Quando você consegue rir de uma situação que você tava, significa que você já passou por essa superou, situação. Exatamente. Exatamente. Quando eu era criança, todo mundo chamava de cabeçudo na escola. E eu ficava puto da vida. Até o dia que eu comecei a me chamar de cabeçudo, eu falei assim, eu sou cabeçudo mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar minha cabeça e jogar ela fora? Não tem como. Então, você abraça a tua situação, leva isso de forma cômica, que até as pessoas vão te ver de outro jeito. Então, quando você é capaz de rir dos seus problemas, dos seus defeitos, das suas cicatrizes, você começa a não depender da opinião dos outros pra nada, porque você é capaz de rir do teu pior defeito, tá ligado? Sim, e aí eu tava abrindo, né, o caderninho esses dias, vendo todas as operações que eu fiz, ainda quando eu usava o Price Action, e aí eu vi o meu primeiro stop, e aí eu comecei a pensar como é que eu fiquei na semana, e aí eu comecei a tirar sarro de mim mesmo, falei, caraca, fui mal bundão, fiquei o dia todo depressivo, não sei o quê. Você olha pra trás e ri, tá ligado? E aí eu vi, depois, acidentalmente eu vi, e eu falei assim, caraca, é uma situação que eu consegui superar. Eu me botei melhor do que essa situação. Então, como eu me botei melhor que essa situação, eu consigo tirar o humor dela, eu consigo ver e rir dessa situação, porque eu consegui ultrapassar ela, eu consegui mostrar pra mim mesmo que não era um stop, tomar uma liquidada do mercado. Mas o que curou isso? O que tirou essa desgraça, essa sensação ruim da tua cabeça? Foi trabalhar e continuar, tá ligado? Exatamente, a mesma coisa de qualquer trabalho. Você faz alguma besteira, você erra em alguma coisa, o único jeito de passar, cara, é o tempo passar e você continuar trabalhando, entendeu? Tem coisa que... Só tem duas coisas que curam um problema: trabalho e tempo. Trabalho pra você superar os teus erros e não fazer as mesmas besteiras, e tempo, porque só o tempo passando que vai de fato falar assim, pô, errei nisso, entende? Então, eu acho que quando você tem esse estalo, assim, é muito importante. E tu falou antes que você é federado na Mangueira, né? Você faz natação lá? Natação. Conta um pouco mais isso aí. Então, eu fazia natação desde 5 meses, porque quando eu era muito menor eu tinha muita alergia. Eu tinha muita crise alérgica. E aí meu pai foi no médico particular e aí ele falou, olha, isso daí tem que colocar na natação. E aí eu comecei a fazer natação numa academia, com 10 meses eu já sabia nadar. Nadava a piscina, era pequenininha na época, né? Mas conseguia nadar a piscina com facilidade. E aí eu fui me adaptando e meu pai viu que eu era realmente muito bom na natação. E aí a gente tentou, porque assim, eu nadava em academia particular. Só que assim, academia,
por mais... Você pode ser o Phelps da natação. Se você não tiver um investimento, algo ali que Não você... não adianta, porque não eles vão te pode tratar crescer. como aluno, não como Exatamente, atleta, né? Exatamente. Eles vão estar... Você pode fazer 100 metros em, pô, 20 segundos. Você pode ser a pessoa mais rápida. Eles vão te ver, ó, aquele dali é um aluno, ele é muito rápido, mas... Não, tem... você é um aluno, beleza. Daqui a pouco acaba o teu horário e entra outro aí. Não tem um investimento devido pra você crescer, entendeu? E aí meu pai falou assim, pô, vamos tentar fazer no Maracanã, lá no Júlio Delamare, né? E aí eu fiz no Maracanã e tal, fui muito bom no Maracanã. Eu fiz, além da natação, eu também me destaquei no polo aquático. Cara, que E aí doideira. eu fazia algumas aulas Polo de polo aquático é aquático. porrada, né? Todo mundo... Eu fazia algumas aulas de polo aquático, porque eu tinha muito... não era nem que eu sou magrinho, não tenho estrutura para dar corpo nos outros, mas, porque, pô, os alunos eram fortões. Não, isso é bizarro. Eu joguei basquete em federação também, e tu fala assim, porra, eu sou de 2004, né? E eu tenho sorte em tese, né? Porque eu sou mais velho de 2004, porque eu nasci no dia 11 de janeiro de 2004. Então, porra, 11 dias pra 2003. Então eu sempre era o mais velho da minha categoria. Chegava lá, era um cara, só faltava ele ter barba. Com 15 anos, Exatamente. o cara tem 2 metros, ele tem um ombro dessa largura, um maluco gigante com a mão, o dobro da minha, fala assim, isso aí é gato, né? Isso aí mexeu na identidade. Aí eu chegava, né, no polo aquático, porque eu nunca cheguei a competir no polo aquático, mas com as pessoas da minha turma, eu olhava e falava assim, caraca, não tem como eu competir. E o que eu fazia? Eu ficava correndo pela bola, porque como eu tinha muito manejo na perna, eu andava pelos lados, marcava, andava pelos lados, marcava. E aí eu ia fazendo assim. E aí foi isso. Só que aí o Júlio Delamare, por um problema, ele meio que tirou os alunos, e aí a gente foi pra vários locais. E aí eu fui pra Mangueira. E aí na Mangueira eu tive que voltar tudo do início, porque como não tinha um histórico, eu voltei tudo do início. E aí eu logo me destaquei, fui logo pra última turma em 2 semanas. E aí eu fui pra última turma, e aí uma professora... que era Mangueira mesmo, a Mangueira? Era Mangueira da Mangueira. E aí ela olhou, me deixou na turma dela por um tempo, ela falou assim, olha, Bernardo, o meu motivo pra te trazer pra essa turma não era pra deixar você aqui nadando, vendo que você é rápido. Era trazer você pro time. Só que pra você ir pro time, você tem que ter um tempo. Eu acho que eu fiquei 1 mês lá e depois eu fui pro time. E aí, agora daqui a 15 dias, mais ou menos, eu vou ter a minha primeira competição. E aí eu me destaquei na natação, e a natação é algo que, assim, eu gosto de fazer. Não é um esporte que, assim, eu necessito fazer pra melhorar. Não, é um esporte que eu gosto, é algo que eu me encontro ali, eu falo assim, pô, isso é bom. E, resumidamente, na natação é isso. Eu sou bom no que eu E como tu acha que isso agrega na tua rotina? Porque eu já fiz natação, inclusive, né? É um esporte muito bom. Sinto até falta, assim, mas hoje na minha rotina eu acho que encaixa mais musculação, mas enfim. Como tu acha que isso te ajuda? Porque tu tá em contato ali com a água, é algo que é terapêutico, querendo ou não, você tá longe de celular, então tu não fica tão distraído. E você tá ali debaixo d'água, é um esporte de alta performance, não deixa de ser. Então, como é que é isso pra você na tua rotina e como você acha que isso te ajuda, de certa forma? Eu acho que a natação, nesse momento, não a natação em si, mas como eu acho que se eu fizesse outro esporte também ajudaria, é que assim, a gente que começa a analisar o gráfico, a gente fica ali o dia todo sentado olhando aquela tela. E tem às vezes que você olha pro gráfico e fala assim, cara, já deu, tô sem saco pra analisar mais. Tua cabeça da tela cabeça azul. tá muito quente, você olha, você fala assim, caraca, não enxergo mais nada, e sai. E a natação... Cara, essa parada aí que eu demorei muito pra desenvolver, mas é uma sabedoria, assim, milenar. Tem dia que eu olho pro gráfico e minha cabeça dá tela azul. E ao invés de eu tentar lutar contra isso, eu falo assim, não é hoje. Eu levanto a bunda na cadeira, pego o carro e vou andar na rua, vou dar uma caminhada em algum parque, vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou operar. Porque se tu tentar lutar contra a tua cabeça, não tem como tu ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, tem dia que eu olho pro gráfico e falo assim, pô, hoje eu olho assim, já de cabeça quente, aí já coloco a mão na cabeça, aí já começa a reclamar, eu falei, pô, hoje, pra eu não perder dinheiro e pra eu não começar a me estressar comigo mesmo e ficar, assim, ácido com as pessoas ao meu redor, vou tirar um tempo, vou ir pra sala, vou ver uma série, vou ler um livro, E aí, na maioria das vezes que eu relaxo, eu tô já estressado, eu consigo ficar calmo, entendeu? Porque a natação é algo que eu gosto de fazer, então eu me sinto tranquilo. E aí, depois da natação, eu vou, leio mais algum livro, né? Antes de dormir, leio algum livro, depois deito, e no outro dia eu já acordo muito bom. E aí eu volto. Mas sempre quando assim eu olho pro gráfico e falo assim, pô, sem saco pra analisar hoje não tem como. Se eu analisar, eu tenho certeza que eu vou me estressar comigo mesmo, vou perder dinheiro e vou ficar ácido com as pessoas ao meu redor. Saio do gráfico, baixo a tela do quebrar o computador ciclo, né? Porque e saio. quando você deixa isso tomar conta, você já sabe o que vai acontecer, mas às vezes tu deixa tomar conta, entende? Então é muito importante, mas
Acho que o esporte é um passo muito importante até pra qualquer pessoa, qualquer profissional, porque eu acho que isso te tira do teu ambiente normal e fala assim, aqui você é alguém que tá treinando todo dia pra ser alguém melhor, e é uma hierarquia muito cruel com o teu corpo, porque se tu ficar uma semana sem treinar, parece que você ficou um mês sem, entendeu? Desgasta muito. Então, a academia é um bagulho bizarro, você leva meses pra construir alguma coisa que você destrói em uma semana viajando que você não treina. Então, é muito traiçoeiro e isso é a realidade, entendeu? Você não tem como lutar contra o seu próprio corpo, não tem como você burlar e já. Até tem, mas você tá botando a tua saúde em risco. Então, eu acho que isso é muito importante. E o que tu curte fazer no teu tempo livre, assim? Tu gosta de ver futebol, gosta de... Sei lá, enfim, conta aí pro pessoal. Bom, no meu tempo livre eu sou uma pessoa que gosta, sabe, de jogar aquele FIFA, ficar tranquila na minha. Curto jogar um FIFA. Na maioria das vezes eu também leio, eu gosto de ler bastante. Leio. Sou fascinado em coisas da cultura japonesa, então mangá eu leio bastante. Tenho 3 coleções compradas na casa da minha mãe. E é algo que às vezes eu pego, releio, eu vejo, pô, essa cena de luta aqui eu achei maneira, vou ver de novo. Eu era viciado em gibi da Turma da Mônica. Lembro que uma vez minha mãe e meu pai me deram um gibi que tinha 300 páginas, eu li um dia. Eu tinha, tipo assim, sei lá, 7 anos. Eu li em um dia, eu lembro até hoje. Era um gibi da Turma da Mônica, grosso, de 319 páginas. Quando é algo que eu você peguei gosta... e li em um dia, cara. Eu li que nem um maníaco, entendeu? Era bizarro. Porque é algo que, quando você gosta, você lê, você fala assim, você sente prazer, porque você tá lendo algo que você gosta, Então, assim, no meu tempo livre, eu divido até ele, porque como eu gosto de ler, o que eu faço? Eu divido. Eu comprei bastante livro na Bienal. Bienal, pô, ajudou bastante, eu comprei diversos livros sobre mercado financeiro. Agora eu tô lendo Antifrágil, da... Muito bom. Do Taleb, né? Eu tô lendo Antifrágil, e mais pra frente eu pretendo comprar... Cisne Negro, não sei se é bom, mas... Eu nunca li o Cisne Negro, na verdade dizem que é muito repetitivo. E eu vi um amigo meu, um amigo meu não, um cara lá de fora recomendou Idiota, do Olavo... Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho. Tá, o Idiota é muito bom. É que, na verdade, tudo que você precisa pra não ser o Idiota, ele não é um livro. É uma coletânea de vários artigos dele que ele escrevia em jornais, né? É um livro muito bom, vale a pena. E o do Taleb, cara... Tu tá lendo Antifrágil, tá no comecinho? Como é que tá? Eu tô na metade já. É muito bom. Muito denso, né? Mas é muito gostoso de ler. Se tu ler o Arriscando a Própria Pele e Iludidos pelo Acaso dele também, você vai gostar. O Arriscando a Própria Pele, pra mim, é o melhor livro dele. É muito gostoso. É algo que, assim, quando eu comecei, foi um livro que foi difícil entendimento. Tipo, eu demorei pra entender. É pesado, muito pesado. Só que eu comecei a ler e aí eu falei, pô, eu tenho que tirar tempo pra ler, eu tenho que focar no livro e ler, me sentir no livro, tem que entrar no livro Tem um quadro no YouTube que vale até a pena você ver depois de quem estiver assistindo aí, que é do Roxo e do Ritten Band. Não sei se você já ouviu falar deles. Ele é os Antifrágeis. Eles pegam um capítulo do livro e debatem sobre temas da economia real e do mundo real. É muito maneiro. Então, um tema muito legal, eu já assisti bastante, vale a pena. Mas, enfim, qual o teu livro preferido, assim? Se tu fosse recomendar um livro pra quem tá assistindo isso aqui agora, olha lá pra câmera do meio e fala assim, cara, você tem que ler esse livro pra tu ser alguém. O que tu falaria? Bom, eu acho que um livro que me marcou muito, muito mesmo foi Magic Wizards. São os magos do mercado. Sim. Eu li o livro, eu tenho até o livro agora em português, só que a versão original dele é em inglês. Eu peguei o livro, li em inglês, e foi um livro que eu li na época que eu tomei o meu primeiro stop. Foi um livro que me marcou muito, porque ele ensinava como você ter cautela e ensinava como o mercado funcionava. E, tipo, ele explicava que você ia tomar um stop, que você tinha que seguir em frente. E aí foi um livro que eu me marquei muito. Então, tipo, pra você superar o stop, pra você ter uma calma, eu acho que Magic Wizards foi um livro que me marcou muito e eu recomendo muito. Leiam. Show de bola. E como a gente já tá chegando aqui na rota final, eu queria te perguntar, fazer duas perguntas, tá? 3, na verdade. A primeira é como que você amadureceu assim tão cedo? Tu acha que alguma coisa que aconteceu na tua vida, algum sonho, algum objetivo te fez amadurecer tão jovem? Porque assim, com 13 anos, obviamente, o pessoal já fica mais malandro, já fica mais ligado nas coisas, mas geralmente o pessoal é mais bobo. O que tu acha que te diferenciou assim do pessoal? Bom, essa é uma pergunta que é difícil de explicar, mas eu já tenho a resposta pra ela. Eu acho que, assim, quando eu não passei na prova, eu olhei pra mim mesmo e falei, pô, sou um merda. Eu não consegui, eu tinha tudo na minha mão pra passar na prova, eu tinha estudo, tinha professor particular, tinha tudo pra passar e eu não passei. E eu falei, pô, sou um merda. E aí minha tia deu o voto de confiança dela em mim. Falei assim, pô, agora eu tenho que amadurecer não só como gente, mas como homem e ter o meu psicológico agora blindado. Porque eu não posso acontecer alguma coisa e, sei lá, desistir.
como às vezes eu errava uma questão, pô, não sei o que, jogava tudo longe. E, tá ligado? Eu tinha que ter uma mentalidade diferente. E aí foi essa mentalidade que começou a pegar e fazer eu mesmo ter mais dedicação. Tanto que às vezes eu tô na aula ali, a professora dá um tempo livre, eu vejo, pego, aí você manda alguma análise, eu olho. E aí teve uma vez que foi um negócio que me fez ter mais dedicação. Foi um amigo meu, ele viu eu fazendo e falou assim, cara, isso daí é incorreto. É igual jogar na Blaze. Jogar na Blaze é correto. Eu falei assim, pô, cara, peraí. Não é não. Ele falou, ué, como é que você sabe? Isso daí você é menor de idade, não pode fazer. Eu, não, cara, eu opero na conta da minha tia, eu mexo na conta dela, o dinheiro que eu uso é dela, não é meu. Então, assim, tudo que eu uso é dela. Se eu fosse realmente menor, seria errado, mas eu não posso, porque eu tenho que mandar foto da minha identidade. A minha identidade vai estar lá, nasci em 2010, 13 anos. Então não tem como. Nasci em 2010, cara, que doideira. É muito louco pensar que em 2010 eu tinha 6 anos também, né? Mas, porra, 2010 eu tava assistindo a Copa do Mundo, assim, criancinha, vendo a Espanha ser campeã do mundo, mas conta aí. E aí ele falou, cara, mas por que jogar na Blaze? Eu falei assim, cara, a Blaze é um saque de... É um local de aposta, basicamente. E aí, a Blaze faz igual os grandes bancos no mercado financeiro, só que você não vai entender isso, né? Mas o que acontece? Pra você recomendar algum banco, o que eles fazem? Eles te dão dinheiro e aí a maioria das pessoas recomenda. Tanto que se você abrir o Instagram, vai ter uma pessoa jogando, joga na Bet, não sei o quê, o jogo do Tigre, não sei o quê, dando vários exemplos. Só que assim, o que você perde com esse dinheiro é absurdo. Porque assim, o que eles vão fazendo? Eles pagam uma parte, só que eles pagam o dinheiro que eles recebem das pessoas. Sim. As pessoas apostam, eles vão tirando... É um dinheiro com mancha de sangue, né? Vão tirando e vão pagando. Ou seja, eles recebem o que as pessoas apostam neles. Porque grandes influenciadores utilizam. Algo que me marcou muito foi quando o Neymar falou da Blaze. E aí, pô, eu fiquei boladão na hora, mas eu falei assim, pô, tá pagando... A Blaze realmente deve pagar uma grana absurda. Porque assim... cara, eu acho que... Se tu for ver, o pai do Neymar intermediou a parceria entre a Blaze e o Santos, né? Então, acho que ele tem até percentual da Blaze, se bobear. Neymar não se envolve, assim, em coisa pequena. O cara E aí, assim, o que acontece? É um dinheiro que a pessoa recebe, beleza, é uma renda pra pessoa, só que é uma renda de algo que é tirado é seu. É um trabalho seu que você fica... É o Robin Hood invertido, né? Você tá tirando dinheiro dos pobres pra dar pros mais ricos. Exatamente. Você não tá tirando assim, fazendo o pobre convencer o rico de apostar, e o rico aposta bastante pra eles receberem. Não, é o contrário. É o quê? É uma pessoa que é CLT, trabalha 5 vezes na semana, trabalha o dia inteiro, e aí fica lá, recebe, por exemplo, 4, 5 mil reais, e aí tira uma parte disso. O Neymar falou isso. Não, sei lá. Mas, cara, olha que doideira. Hoje eu tava na academia, tava treinando com o personal, e uma pessoa que trabalha lá na academia, a moça era casada há 5 anos com um cara, e ele era viciado em aposta. Isso não é mentira, é verdade. 5 anos casada com um cara e ele era viciado em aposta. E conforme eles foram passando tempo juntos, o que acontecia? O cara não parava de perder dinheiro e ele sempre falava assim, não, amor, a gente vai conseguir recuperar, a gente vai conseguir sair dessa situação. Isso é algo que complica muito o relacionamento, porque assim, aí tem 2 pontos, né? Primeiro que ele não foi a pessoa que deu a aposta. Provavelmente o pai ou a mãe já era uma pessoa que apostava e ele cresceu vendo essa imagem. O pai dele era alcoólatra, é algum vício, né? Exatamente. E daí o cara continuava apostando e falava assim, amor, a gente vai melhorar, eu vou conseguir recuperar. E o cara não tinha dinheiro pra pagar a conta, pegava dinheiro pra pagar a conta no final do mês e botava tudo em cassino, em roleta, ou apostava em futebol. E quando o cara olhava pra ele mesmo no final do mês, ele falava assim, porra, não tem dinheiro pra pagar as coisas. Duro, e daí a mulher que sustentava. E daí ela chegou assim, cara, não dá mais pra gente viver assim não. Ou você para com isso, ou a gente acaba. E daí ela pegou o celular dele e descobriu que ele continuava apostando e eles terminaram o casamento de 5 anos. E quando eu falo mal de aposta, eu sou cancelado por uma comunidade de pessoas que, dá pra viver de aposta. Mas na prática a gente sabe que não. Se desse de fato pra viver de aposta, não existia casa de aposta multimilionária comprando propaganda em tudo que é jogo, em tudo que é imprensa, em tudo que é influenciador. Então a gente sabe que no final das contas a única pessoa que ganha com isso é a casa de aposta e o influenciador. Um dos maiores influenciadores do Brasil, que eu não posso falar o nome aqui, tira 15 milhões de reais por mês de revenue share da Betano. O que é revenue share? É fatia de mercado, ou seja, ele manda para os seguidores dele apostarem naquela casa de aposta e em troca disso ele ganha um pouco dos prejuízos, um pouco do que o pessoal negocia lá dentro. É óbvio, não é só de prejuízo, é de taxa, disso e daquilo. Mas o que eu tô falando quem ganha no final das contas é quem tá lá em cima, e não o cara que tá apostando a merreca dele fazendo a fezinha, como o pessoal chama. Quase um esquema de pirâmide, né? É como se fosse um esquema de pirâmide, né? Só que obviamente não precisa de... não deixa de ser uma pirâmide. Então, é realmente feito pro pobre ficar cada vez mais pobre e o rico ganhar cada vez mais dinheiro. E é isso que eu acho tão lamentável. Então, fique longe de apostas, tá? E agora mais 2 perguntas pra gente encerrar. Cara, a primeira
Diz uma pessoa, cara, não importa o que seja, o que essa pessoa faça, uma pessoa que você admira, pode ser alguém da tua família, uma pessoa, algum famoso, enfim. Uma pessoa que tu admira e tu vê como exemplo, que tu fala assim, cara, essa pessoa é inspiração pra mim. Bom, vou falar duas pessoas, né? Da minha família, eu tenho o meu tio. Meu tio, ele foi lá pra Roraima sem nada, ele chegou até a dormir na rua por um tempo, ele não tinha nada em Roraima. E hoje em dia ele tem uma empresa fora, tem 2 empresas aqui no Brasil, tem uma clínica lá, uma casa enorme. E assim, ele é uma pessoa que eu vejo como exemplo, porque assim, ele conseguiu crescer com básico, ele não tinha nada. E ele foi aumentando. E assim, ele é algo que eu vejo como inspiração, porque ele podia falar assim, não, tenho casa aqui no Rio, tá com tudo pra lá, não deu certo, voltar. Só que não, ele manteve fé, ele falou que ele ia conseguir. E ele conseguiu, ele teve. Ele pegou essa. Como é que eu vou explicar? Ele teve essa determinação dele, ele teve Sim. essa coragem de permanecer, mesmo estando duro, mesmo não conseguindo fazer as coisas. Porque quando você confia no processo e no que você vai atingindo na frente, você estar quebrado é só uma situação, é só uma fase, isso passa, né? E aí, ele é uma pessoa que eu vejo como inspiração. Mas assim, e famoso, acho que no mercado, acho que você é uma grande inspiração. Eu olho todo dia, eu vejo o Instagram, vejo o seu desenvolvimento, como era antes e como você é hoje em dia. Então, assim, é uma pessoa que eu tomo. Porque, assim, você também ficou muito tempo estudando e você não sabia se o negócio ia dar certo. Porque é algo que você botava fé. Sim, você nunca sabe no final. Exatamente. Porque eu passava, assim, um mês estudando e aí não tinha lucrado ainda. Eu falei assim, não, passei 2 semanas e meia estudando, né? 3 semanas estudando, e aí não tinha tido um grande lucro, né? E aí eu falei assim, pô, caraca, eu lucrei, beleza, R$350, mas assim, pô, será que isso daqui vai... Eu só lucrei R$350, pô, não tem como passar minha vida com R$350. Então, assim, eu continuava estudando, estudava bastante, acordava mais cedo, mas assim, eu ficava com aquele peso na consciência, pô, será que eu vou conseguir lucrar bastante, eu vou conseguir ter essa fonte de renda? E aí, essa era na época que eu não tinha muita fé em mim, eu falava assim, pô, será, não consigo, não consigo... E aí, depois de um tempo, como eu já disse aqui, eu coloquei na minha cabeça que eu era o melhor. E aí eu comecei a estudar, não queria nem saber se ia dar certo, se ia dar errado, se eu ia perder dinheiro, se eu ia ganhar dinheiro. Eu só falava, vou estudar igual animal, porque eu tenho que conseguir isso daqui, e isso daqui não vai me parar. Nada vai me parar. A pessoa pode me xingar, pode me julgar. Mandava várias coisas no grupo, Silver Bullet, mandava uns bagulho lá, Bullish Breaker, analisava em tempo diferente, aí FVG, não entendia nada, os negócios, tudo... É muita terminologia, né? Porque Exatamente. isso afasta, tu fala assim, porra, é quase grego e o essa termo merda. ainda tava complicado pra mim, porque assim, na época eu ainda não tinha muita facilidade com o inglês. Eu tive facilidade com o inglês, tipo, de 2 meses pra cá. Com 13 anos eu não sabia nada de inglês, hein? Então, porque, tipo assim, eu falei assim, pô, pra eu entender os termos disso daqui, eu tenho que estudar o inglês profundamente. E aí eu comecei a ver bastante... Deixando claro pra quem tá assistindo, tá? Não precisa saber inglês profundo pra dominar nenhum tema, não, tá? Se você quiser, vai ajudar. Inglês é básico, qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida precisa saber inglês. Mas se tu não sabe, não precisa, assim, se aprofundar. Não necessariamente. E aí eu só me aprofundei no inglês porque eu já fazia curso e eu via que por mais que o inglês me ajudava a entender uma siglazinha ali ou outra, sem muita dificuldade, o inglês é um idioma, pô, internacional. Todo mundo, quase em todo país que você vai, tem uma pessoa que fala inglês. É impossível tu ir pra um lugar e ninguém fala inglês. Exatamente. Então eu falei assim, além disso, além de eu usar no mercado, eu vou usar o inglês para diversas coisas. E aí eu comecei a pegar mais no inglês, eu comecei a ter mais foco, e aí eu comecei a aprender mais os termos. E aí, tipo, eu ainda li o termo, entendi o que significava, mas eu não entendia o termo em si. E a rapaziada mandava e aí perguntava o que as pessoas achavam. E deixando algo bem claro, você não lucra só com os trades que o Vini manda na comunidade. Às vezes, pessoas do grupo mandam análise, o professor confirma, o Rogás, inclusive, muito bom, um excelente professor. As pessoas indicam, fazem e lucram. Tanto que o meu primeiro trade foi com o João, que indicou um negócio, eu coloquei minha fé nele, mas, porém, a conta foi minha, eu que fiz o trade, a conta era minha em risco, e eu lucrei. Então, assim, deixando bem claro, você não vai lucrar e você não tem que cair em cima do Vini quando o Vini erra um trade. Porque, assim, errar é humano, o humano é suscetível a erro, principalmente no mercado. Então, assim, você não tem que colocar toda a fé no trade nele, porque, assim, querendo ou não, a banca que você está movimentando, o gerenciamento de risco é seu, não é dele, entendeu? Então, assim, esses fatores importam muito. E aí, foi basicamente isso, resumidamente E por último, cara, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, dá um conselho aí pros jovens que acompanham a gente, que tem 13, 14, 15... 20, até menos de 40 anos é jovem. Qual conselho você daria pra esse pessoal que acha que tá perdido na vida, que tá em dúvida se começa no mercado ou não, enfim, dá o teu recado final aí. Bom, cara, eu acho que tenha fé, muita fé em Deus, porque eu
sou crente, né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que ter fé é algo que me ajudou bastante, assim. Estude, não perca seu tempo no TikTok vendo live de NPC, não perca seu tempo no Instagram vendo reels aleatório. Não perca seu tempo vendo isso. Não fica vendo aquele vídeo lá que você acha que vai mudar a sua vida, ou aquela saga que você gosta. Assim, você tem que ter o tempo para diversão, porque assim, se você se matar só fazendo um negócio, é muito ruim, você não vai ter produtividade. Eu, às vezes, tô olhando um negócio ali, eu paro, aí jogo meu jogo no telefone, vejo o Instagram, abro o TikTok, vejo uma coisa, respondo a rapaziada no WhatsApp. Mas assim, não perde o seu tempo, porque assim, o tempo é algo que você não consegue recuperar. Se você já parar pra pensar, a gente já nasce, quando a gente já começa a morrer, querendo ou não. Porque assim, o tempo você vai perdendo, não é algo que você A gente recupera. não sabe quando a gente vai morrer, Exatamente. mas uma hora a gente vai e cada vez a gente tem menos Então tempo. assim, aproveite seu tempo, valorize as pessoas ao seu redor, e eu acho que é basicamente tudo que eu tenho a dizer. Irmão, muito obrigado por ter topado o convite, prazer enorme de ter aqui. E que seja o primeiro encontro aí, quem sabe a gente não se encontra mais vezes aí pra trocar ideia, fechou? Valeu. Se você assistiu o vídeo até aqui, agradecer por você que se inscreveu no canal, deixa o like e deixa o comentário aqui embaixo. Quem você quer ver aqui nos próximos vídeos, você que é aluno, fala, porra, quero participar, me chama pro próximo. E deixa um comentário aí com alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa. Só comenta alguma coisa e não seja morno, fechou? Tamo junto, é só o começo. Bernardo, tem mais um recado? Tenho, rapaziada, eu ainda pretendo começar, mas se puderem me seguir lá, o Bernardo Nascimento 2023 é o meu Instagram que eu vou começar a fazer as postagens. Show de bola. Valeu. Valeu, pessoal, tamo junto. Tamo junto, tropa.